de um homem que foi preso suspeito de aplicar golpes financeiros, Jéssica. Veja você, olha só o golpe. A partir da coleta de dados de clientes durante procedimentos estéticos em renomados centros médicos aqui em nossa capital, Aracaju. A Jéssica Cruz, em detalhes, nos conta essa história. Ela conta pra gente agora. Seja bem-vinda, pontualmente, meio-dia. Boa tarde, Jéssica. Oi, Sérgio, boa tarde para você agora, boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, né? Este é mais um caso que prova que qualquer um pode ser vítima, mas a gente precisa estar atento, porque você imagina uma pessoa que vai fazer um procedimento estético ou aplicar algum ácido, botox no rosto, acha que está indo para uma clínica, um local seguro, mas infelizmente, quando ela percebe, ela foi vítima de um golpe. Foi o que aconteceu. Esse homem suspeito de aplicar essas fraudes em nome dessas vítimas que iam realizar esses procedimentos já foi preso. Mas vamos entender a história. Estou aqui com duas delegadas, a delegada Suíra Paim, também Lauana Guedes. Vou começar aqui com a delegada Lauana Guedes, para a gente saber como foi que a polícia começou a ter conhecimento desses casos. Vocês, desde janeiro, já estão investigando. Começou como, doutora? Então, exatamente. As investigações tiveram início em janeiro do corrente ano, quando uma das vítimas procurou a delegacia para noticiar que, após procedimentos estéticos efetuados pelo investigado, ela notou diversas movimentações financeiras suspeitas, tanto em suas contas bancárias quanto em cartões de créditos. E as provas, elas apontaram que esse suspeito, ele realizava procedimentos estéticos em renomados centros médicos desta cidade. E para dar credibilidade às vítimas e conquistar suas confianças, ele se apresentava como biomédico e ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, contando com um número expressivo de seguidores no Instagram. Agora, então, ele capturava essas vítimas nas redes sociais, enganando, colocando antes e depois, dizendo lá que os procedimentos tiveram sucesso, era assim, né? Exatamente. E aí as vítimas ficavam ansiosas por aquele procedimento estético e muitas vezes o procuravam e acabaram caindo nesse golpe. Demorava para elas receberem ou perceberem que tinham caído nos golpes? Então, elas demoraram um certo tempo, porque o endereço que ele colocava para adquirir cartão de crédito era seu próprio endereço. Então, isso dificultou que elas percebessem que tivessem caído, que caíram nesse golpe. Vou conversar aqui também com a doutora Suíra Paim, porque, doutora, vocês já prenderam esse homem. Ele confessou esses crimes? O que ele diz sobre esse assunto? O investigado, ele foi preso em casa, confirmou, sim, a prática do delito. Ele confirmou, as investigações avançaram e ficou comprovado que ele, sob a alegação, ele alegava para as clientes, para as vítimas, que iria fazer fotografias para registrar o antes e o depois do procedimento estético. Nesse momento, nessa oportunidade, ele acessava contas bancárias, ele acessava aplicativos de banco, abria contas bancárias, utilizando a biometria facial das vítimas, aproveitava também para coletar os dados pessoais como nome, RG, CPF, endereço, alegando que estaria cadastrando essas vítimas no sistema da clínica de estética para que elas tivessem acesso às salas, para que elas tivessem acesso ao estacionamento, para que tivessem vagas garantidas, e aí coletava esses dados. Munidos desses dados e da biometria facial, ele abria contas bancárias em nome das vítimas, solicitava esses cartões de crédito que eram endereçados para a residência do suspeito, e aí, de posse desses cartões, realizava compras fraudulentas, fazia transações indevidas, e ao ser interrogado, ele realmente confessou a prática desse delito. Foi constatado também o registro de diversos boletins de ocorrência em outras unidades policiais. Então, nós temos notícia de outras vítimas, além daquelas que procuraram esta unidade policial. Assim que eu cheguei aqui, eu perguntei às delegadas, Sérgio, a respeito dessa prestação de serviço dele. Ele prestava serviço para uma clínica? Não. Ele quem alugava essas salas
e fazia salas de consultório. Ele chegava a aplicar botox, por exemplo, fazer procedimentos que não poderiam ser feitos por ele? Nós temos notícias, vítimas noticiaram aqui nesta delegacia que contratavam o suspeito para aplicação de botox. Segundo ele, era realizado outro procedimento que não botox e não era do conhecimento das vítimas. As vítimas alegavam que havia um contrato realizado para aplicação de botox. Nós chamamos a atenção para quando for realizar qualquer tipo de procedimento, consultar aquele profissional no conselho de registro, seja lá se for um médico, se for odontólogo, se for biomédico, antes de fazer o procedimento, consultar realmente se aquele profissional está vinculado ao conselho profissional, é muito importante. É importante também que tenha cuidado ao fornecer biometria facial, dados sensíveis, dados cadastrais, dados bancários. É importante ter esse cuidado, justamente para evitar ser vítima de golpes, né? Aliás, a gente viu, né, recentemente o caso de um homem, né, um suspeito, que foi até uma casa de apoio, uma casa de passagem, de acolhimento, e estava tentando utilizar a imagem, o rosto de um idoso, muito provavelmente para cometer crimes. Então, isso está acontecendo demais. As delegadas relataram aqui, Sérgio, que esses casos são muito recorrentes. A tecnologia avança e, com ela, os crimes também, né? Sim, os crimes vão se modificando, vão se diversificando. Nós temos notícias agora, estão chegando alguns boletins de ocorrência nesse sentido, de utilização da biometria facial para abertura de contas bancárias, financiamentos de veículos, e a vítima só toma conhecimento desse fato posteriormente, muito tempo depois, quando chega uma cobrança que para ela reputa como indevida. Eu não financiei carro, eu não abri conta bancária, eu não solicitei cartão de crédito, mas em algum momento foi coletada ou foi fornecida a biometria dessa pessoa, e os golpistas estão utilizando agora esta forma para aplicar alguns golpes novos. Obrigada, doutora Suíra Paim. Doutora Luana, tem que ser feito o registro de boletim de ocorrência para que a investigação seja conduzida, né? Então, inclusive, nesse caso, a gente pede que, se tiver alguma vítima, que ela compareça à delegacia para que a gente possa corroborar aqui os autos, para que a gente deixe o inquérito cada vez mais robusto. Muito obrigada, delegadas, pelas informações. Sérgio. Doutora Lauana, obrigado. Doutora Suíra, obrigado. Conheço e reconheço o trabalho delas. Deixo, inclusive, um abraço para as duas. A minha curiosidade imensa em saber desse criminoso, confesso. Colocar a carinha dele aqui, era tudo o que eu queria. Obrigado a vocês, muito obrigado.